Eu cheguei aqui no dia 31 de agosto de 1967, eu estava com 6 meses. Eu morei até 4 anos na casa do meu avô, que é aqui também, era 740 o número, do lado da casa da dona Doquinha, uma das moradoras mais antigas. Aqui ainda era um pântano, e aí depois teve um barracão mesmo centro espírita, fizeram em cima do lago, um laguinho que tinha aqui que o povo pescava muito. E dessa casa aqui, meu pai comprou, porque aí ele arrumou um emprego, foi trabalhar, aí meu pai comprou e construiu. Primeiro era um quarto, sala, cozinha e banheiro. Aí depois ele foi aumentando aos poucos. Depois a gente foi perdendo muito com as chuvas. Meu pai, ele era pedreiro, né, carpinteiro, eletricista, tudo. E aqui ele ajudou a construir essas casas todas, essas aqui desse lado. Aqui tem um pedacinho da casa da minha avó aqui. E aqui não aparece minha casa porque a casa da dona Rosa pegou aqui. Então, meu pai, ele ajudou a construir essas casas, bater laje. Ele participava de muito mutirão. Ele chegava do trabalho de noite, eles acendiam o bico de luz para poder construir essas casas. E meu pai era uma pessoa muito amada aqui. Até hoje tem gente que fala dele, da entrada da grota até chegar aqui em casa, até ali na quadra da Canitá, todo mundo gostava dele. Mas o novo parece que não entende que é importante guardar essa história. Que a história morta, ela é muito ruim para os descendentes, para a juventude, para o futuro. Porque eu acho que a história de quem teve no passado encoraja a gente para o futuro. E eu acho que eu sou essa pessoa que sou hoje porque eu conheci a história da Odete, do Diquinho, da Marisa, de outras pessoas que me inspiraram. Então a gente costuma assumir posto hoje de militante, mas não é militância, é você dar continuidade a uma história que foi construída no passado, que faz com que resgate mesmo a vida que existiu no passado, que foi uma vida de luta. Assim é quando a gente começa a resgatar a história de quem foi escravo, o sofrimento e trabalhar no desenvolvimento desse país em cima da história verdadeira, não da história de quem ocupou esse país. Então, a Odete foi a que eu conheci enquanto criança, né? Foi uma relação de ver ela como exemplo de mulher. Era muito legal quando a Odete vinha aqui, que quebrava um cano de água, e vinha a Odete com 2 pessoas, 2 manobristas, toda bem vestida, com aquele batom bem vermelho, com aquele cabelo negro, que era um cabelo bonito, bem escovado o cabelo dela. Eu falava, um corpo escultural, que a Odete era linda, muito bonita, e com aquela voz que tinha uma presença, né, de espírito, de tudo. Assim, a gente olhava, a gente novinha, né, falava, nossa, eu queria ser uma mulher igual àquela dali, né, porque é exemplo, porque é referência de uma mulher que assumiu o comando de uma comunidade. A Grota sempre foi a abertura do Complexo do Alemão. Tudo era a Grota. Em segundo vinha a Nova Brasília, né? Mas a Grota era tudo. E ela assumir isso, eu acho assim que era de importância. Ela trouxe saúde, ela trouxe educação. Então, naquele momento, era o Mobral que existia, ela trouxe para dentro da comunidade. Era posto de vacinação e atendimento médico. Quem é que lembra disso? Aqui para o Alemão. Marisa já do outro lado, no Adeus, lutando pela questão do saneamento básico, assim como a Odete, lutando pelo saneamento básico. Outra coisa, enfrentando os machistas de plantão, porque na época que elas assumiram, era uma época bem difícil. E a Odete venceu vários homens que ela achava que estavam no comando, igual ela venceu, foi seu Severino que ela venceu. Porque a gente já estava cansado de uma pessoa que estava lá e pouco fazia, mas ela não, enfrentou e veio e fez. A Marisa, a mesma coisa, assim, é você voltar atrás da história dela, que veio lá do Nordeste, morar num morro onde não tinha água, onde não tinha luz, e lutar para que isso aconteça. Não é questão de política partidária, era questão de lutar e resistir o local. Hoje a gente tem o inverso, a questão é lutar por política partidária e também hoje é questão de ter estabilidade a política. Eu acredito que essas duas são ícones de verdade. Porque para mim são 2 mulheres que enfrentaram os homens de uma favela como o Complexo do Alemão e conseguiram vencer e mostrar. A Marisa foi da região administrativa, né? A primeira
Então, é assim, o caminho foi a resistência dela, foi a procura dela, porque realmente ela foi uma mulher, para mim, eu considero ela como uma feminista que enfrentou com aquela voz potente muitos homens dentro dessa comunidade. Aqui, na época que a gente chegou aqui, a iluminação era lampião e as estrelas e a lua. Era isso. E era muito bonito você olhar para o céu aqui e ver, você podia ver a imensidão de constelação. Hoje você já não consegue ver isso, porque a iluminação quebra a iluminação do céu, né, da constelação. A gente botava a cadeira de noite para fora, ficava até de madrugada no verão. Que não, era uma época que a energia elétrica não era tão forte. E aqui a juventude, a gente sentava aqui, brincava de noite. A temperatura era mais amena, né? Tinha muita árvore, isso aqui, muito mato. É igual a questão de água potável. A gente ia apanhar no Bicão, que para mim foi uma crueldade terem acabado com o Bicão. Eu acho assim, foi o lugar que eu lavei roupa, que eu carregava água, que a gente ia buscar água lá. Ia buscar naquelas balanças, porque era o único lugar que tinha água potável. Lá e no final da Canitá, lá onde tem o ponto do mototáxi, a gente ponhava água ali, lá no final da Canitá. Então, o que marca muito foi esse primeiro momento que a gente teve o progresso chegando aqui. Foi quando chegou quando chega a primeira água da SEDAI na torneira e quando acende as primeiras lâmpadas, iluminação, os postes. Olha, eu acho importante o resgate de memória. Eu acho importante porque isso guarda a história, a cultura de um povo. E outra coisa, isso é para o progresso, né? Também serve de lição. Eu acho que o Alemão tem uma história linda, porque isso aqui foi uma grande fazenda, onde os portugueses ocuparam esse lugar, que tem história, porque essa parte do Alemão, ela se encaixa com o bairro de Inhaúma, que é um bairro português, onde tem história de família real. Então, essa área aqui toda, fazenda, fazendinha, era dessa família. A gente tem o casarão, que tem história. Só que eu acho que a favela não consegue guardar a memória viva. Então, quando uma instituição como Raízes, que já tem o nome de Raízes, que resgata isso, eu acho que é tudo encaixado, não é por acaso.